Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, aqui nesta aula, nós temos aqui o terceiro de uma série de 6 vídeos, onde eu estou explicando planos de financiamento. O primeiro vídeo falou sobre o plano pagamento no final, o segundo vídeo fala sobre o pagamento periódico de juros, e esse terceiro vídeo fala sobre o sistema Price, aquele sistema das prestações iguais. Bom, acho que esse é o sistema mais comum, né, para o cidadão no dia a dia, já que quando você precisa financiar a compra de um automóvel, ou quando você vai numa loja de eletrodomésticos, ou numa loja de roupas, e compra a crediário, as prestações são mensais, iguais e sucessivas. Então, é exatamente o que esse plano vai detalhar. O interessante de fazer a planilha detalhada desse plano é que a gente vai conseguir perceber algumas coisas que só utilizando a fórmula do cálculo das prestações e encontrando o valor de cada prestação, a gente não consegue ter noção detalhada do que acontece no mês, em cada mês. Então, vamos ver isso? Bom, estou utilizando um exemplo numérico que é o mesmo para todos os 6 vídeos. Um capital inicial, né, um financiamento inicial de R$ 1.000, a taxa de 8% ao mês e o prazo máximo de 4 meses. Nesse caso, como as prestações são mensais, iguais e sucessivas, eu vou efetuar 4 prestações mensais. E como calcular o valor dessa prestação? Bom, então, a gente vai utilizar aquela fórmula que a gente aprende em matemática financeira para calcular o PMT. Então, esse PV inicial, esse capital inicial, ó, é 1.000. Aí temos aqui a taxa 8%. Então, 1 mais 8% é 8 dividido por 100 mais 1. É 1,08, elevado ao número de prestações, que é 4, que multiplica a taxa. 8 dividido por 100, 0,08. No denominador, novamente, 1 mais I, 1 mais 8%, elevado a N, o N é 4, menos 1. E agora você vai pegar a calculadora para fazer esta conta. Eu vou utilizar a HP, mas eu vou utilizar o programa financeiro da HP. Então, olha só, 1.000 é o valor presente. 4 é o número de prestações, N. 8 é a taxa de juros, I. Bom, aí agora eu peço o PMT, 301,92. Bom, então, eu já tinha aqui, ó, aqui na minha planilha, né, eu já tinha aqui o 301,92. Muito bem. Vamos, então, preencher essa planilha. Bom, então, no primeiro mês, o valor inicial, R$ 1.000. 8% sobre o saldo do início do primeiro mês, 80. Quanto é que eu devo antes do pagamento? Ao final do mês, mas imediatamente antes de realizar o primeiro pagamento. Eu devo 1.080. Bom, vamos lembrar que essa aqui é uma mega coluna do pagamento das prestações. Pagamento, essa mega coluna pagamento é subdividida em 3 subcolunas. A amortização do principal, quer dizer, a parte dos R$ 1.000 que eu tive de financiamento, quanto desses R$ 1.000 é que eu vou pagar em cada mês? Os juros do período, os juros do período têm que ser integralmente pagos. Porque se no valor da tua prestação, no pagamento que você vai efetuar, se você não consegue pagar nem os juros do período, significa que sua dívida não vai diminuir, a sua dívida só vai aumentar. Então, os juros do período você tem que pagar integralmente. E essa terceira coluna total é o total da prestação. Então, nós já sabemos que o valor, né, utilizei a calculadora, eu encontrei 301,92. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui nessa planilha é colocar em todas os meses, né, o total do pagamento, 301,92. Eu vou até apagar essa parte aqui, porque a planilha já estava amarradinha, só para ele não ficar aparecendo. Bom, então olha só. Quanto é que eu devo antes do pagamento? Imediatamente, ao final do primeiro mês, imediatamente antes do pagamento. Eu devo 1.080. Aí eu pago 301,92. Quanto é que eu vou ficar devendo? Ó?
1.080 menos os 301,92. Eu fico devendo R$ 778,08. Então, esse saldo do final do primeiro mês coincide com o saldo do início do segundo mês. R$ 778,08. Bom, qual é os juros do mês? 8% sobre o saldo inicial de 778,08. Dá 62,25. Quanto é que eu devo, então, ao final do mês? Imediatamente antes de pagar a segunda prestação. Eu devo o saldo inicial, R$ 778,00, mais os juros do mês, 62,25, que dá um total de R$ 840,33. Ora, se eu devo 840,33 e pago a segunda prestação de 301,92, eu fico devendo 538,40. Então, o saldo do final do segundo mês, 538,40. E este saldo coincide com o saldo do início do terceiro mês, porque o final de um mês, ele coincide com o início do mês seguinte. Bom, juros do terceiro mês, 8% sobre 538,40, que dá 43,07. Então, quanto é que eu pago? Quanto é que eu devo no final desse terceiro mês? Eu devo o capital inicial mais juros do terceiro mês, 581,48. Ora, eu devo 581,48 e pago a terceira prestação de 301,92, fico devendo 279,56. Saldo do início do quarto e último mês, R$ 279,56. Juros sobre esse saldo inicial, 8% sobre 279,56, vai dar 22,36. Quanto é que eu devo, então, ao final do quarto mês? Imediatamente antes de realizar o último pagamento. Eu devo o saldo inicial de 279,56 mais os juros de 22,36, que dá um total de 392. Olha que bacana. Eu devo 392. Efetuo o último pagamento no mesmo valor, meu saldo final vai dar zero. E é isso. O saldo final tem que ser zero. Mas você deve estar se perguntando, e essas duas colunas aqui, por que eu deixei em branco? É porque de propósito eu deixei para preencher essas duas colunas ao final. Muito bem. Então, os juros do período, ó, essa coluna juros, é uma cópia fiel daquela coluna lá dos juros do mês. Então, eu vou, ó, uma cópia fiel. Agora, se a amortização do principal mais os juros dá o total da prestação, se eu conheço o total e conheço os juros, quanto é a amortização do principal? É a diferença entre eles. Então, a amortização de juros vai ser igual à prestação de 301,92 menos os juros. E aqui, ó, está aqui a amortização do principal. E a planilha, sim, está completa. Bom, eu espero que você tenha entendido como preencher a planilha, a sistemática dela. É claro que quando você compra um automóvel para pagar em 36, em 60 vezes, em 84 prestações, eu tenho um amigo que ele comprou um carro para pagar em 84 prestações. Nessa planilha não vai ter apenas 4 linhas. Ela vai ter 84 linhas, mais a linha zero aqui, 85 linhas. Mas no Excel é muito fácil, né? Porque é só você configurar a primeira linha e depois copiar para todas as outras. Então pode ter até 200 linhas que não tem problema. Você configura a primeira e depois copia para as outras. Fica muito fácil fazer. Eu gostaria de chamar a atenção sobre algumas curiosidades desse plano Price, prestações iguais. Bom, primeiro aqui, as prestações são constantes, a prestação não varia. Os juros são decrescentes ao longo do tempo. Enquanto isso, a amortização do principal é crescente. Então, no início, você amortiza menos e no final você amortiza mais. Então, por exemplo, se chegasse ao final do terceiro mês, no final do terceiro mês, depois de pagar a prestação daquele mês, qual é o meu saldo devedor? É esse saldo final aqui, ó, 27956. Então, se ao final do terceiro mês eu quisesse efetuar
pagar toda a minha dívida, depois de ter efetuado essa prestação de 301,92, imediatamente após, quanto que eu deveria pagar? Ó, 279,56. E se eu quisesse efetuar, né, o pagamento do restante da minha dívida ao final do segundo mês? Então, eu pagaria a prestação e quanto que sobraria da dívida? Sobraria 538,40. Uma outra curiosidade, eu vou dividir 23976, que é a amortização do segundo mês, pela amortização do primeiro mês, tá? Então, é 23967. Cadê a calculadora? Está aqui. 239,67, Enter. Eu vou dividir por amortização do primeiro mês, 221,92. Então, vamos lá para a calculadora. Eu vou salvar esse valor aqui no estou zero, tá? Você já vai entender por quê. Ó, agora, 221,92 que divide. Olha quanto deu? 1,08. O que é 1,08? É 1 mais 8%, que é a taxa de juros. Então, eu vou dividir agora. Vamos voltar para a planilha. Eu vou dividir a amortização do terceiro mês pela amortização do segundo. Ó, por isso que eu coloquei lá na memória, para eu não precisar digitar isso aqui de novo. Então, 258,85, calculadora, 258,85, vou colocar na memória, estou 1. Aí eu vou puxar aquela que eu tinha colocado no zero, ó, recuar o zero, puxei aquele valor, aí não preciso digitar de novo, que divide. Olha, 1,08. 1 mais a taxa de juros. Agora eu vou dividir a amortização do quarto mês pela amortização do terceiro. 279,56. 279,56. Eu vou dividir, Enter, pelo valor amortização do terceiro, que eu tinha colocado ele na memória, né? No STOS 1. Agora, recall 1, puxei, divide 1,08. Ou seja, o que eu queria te mostrar com isso, que sempre que você dividir a amortização de um mês pela do mês anterior, o resultado vai ser aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Ó, 1,08. 1,08, ou seja, isso é 1 mais a taxa de juros. Isso significa, então, que as amortizações são crescentes em progressão geométrica. Porque se eu pegar a primeira amortização e multiplicar por 1,08, eu acho a segunda. Se eu multiplicar a segunda por 1,08, eu acho a terceira. Se eu multiplicar a terceira por 1,08, eu acho a quarta. Se eu, ao invés de 4 meses aqui, eu tivesse 200 meses, e se eu quisesse saber qual a amortização, por algum motivo, se eu quisesse saber qual a amortização do principal na 139ª, era só eu pegar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica e calcular o 100º, 30º, eu já nem lembro mais qual é o exemplo que eu dei aqui, mas se eu quisesse saber a prestação de número 140, quanto eu amortizei do principal na prestação de número 140? Então, eu ia substituir, né, na fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, eu ia substituir os dados, né? O primeiro termo seria 221,92, seria aqui da primeira prestação, e aí eu ia pedir para calcular o termo de ordem 140. Se você não se lembra como calcular PG, progressão geométrica, as fórmulas, no meu canal, Professor Abed, você vai encontrar uma série de vídeos sobre progressão geométrica. Sugiro que estude. Bom, nos próximos vídeos, nós vamos ver ainda, né? Esse é o terceiro, e ainda tem mais 3 vídeos que fala sobre planos de financiamento. Muito obrigado. Tchau.